Vamos ouvir a palavra do nosso Deus vivo, santo e fiel. Hoje nós vamos falar sobre autoridade, até basear em Romanos capítulo 13. Mas eu vou pedir para os irmãos abrirem a palavra em Tiago capítulo 4. Nós vamos estar baseado em Romanos capítulo 13, no versículo 1 em diante. Depois a gente vai ler completo. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Amém? Mas vamos ler aqui Tiago capítulo 4. Se o irmão puder estar anotando, a gente vai usar bastante texto. Vamos refletir em cada texto para falar sobre autoridade. Amém, meus irmãos? Tiago capítulo 4, o versículo é o 4 também. Tiago, ele vai falar assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais-vos que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Tem ciúmes. No versículo 6, antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém, glória a Deus. Então, feche seus olhos, fala com o nosso Deus Todo-Poderoso, para Ele estar falando poderosamente nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Papai amado, vivo, santo, fiel, queremos ouvir o Senhor falar poderosamente nos nossos corações, quebrantando os nossos corações, através da Tua misericórdia, através da Tua poderosa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações, em nome do Senhor Jesus, Pai, pois a Tua palavra tem que ser, Pai, ó Deus Todo-Poderoso, a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Um Deus misericordioso, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que restaura, opera essas maravilhas nas nossas vidas e na vida dos nossos familiares. É isso que nós te pedimos, amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Você vê que Tiago, ele deixa bem claro que Deus, ele resiste os soberbos, mas Ele dá graças aos humildes. Aos humildes. Entenda esse texto. Quando Tiago, ele fala aqui no versículo 4: adúlteros e adúlteras, não sabeis-vos que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quando Tiago, ele fala isso, ele está falando para a igreja que as pessoas que estão no mundo, elas não são ali submissas a Deus, elas não andam conforme a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. E Ele está declarando agora: vocês não, Deus se revelou a vocês, né? E devemos obedecer a Ele e fazer a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso que eu vou até citar novamente o versículo 6, que Deus, Ele resiste assim o soberbo. O que é resistir? Ele não cede. Quando uma pessoa é soberba, quando uma pessoa não aceita ali o pastoreado, né, assim do nosso Deus Todo-Poderoso. Entenda isso, meus irmãos. Eu não sou a cobertura dos irmãos, eu não sou, porque Deus, Ele é a cobertura dos irmãos. Eu sou apenas um fundamento de Deus na vida dos irmãos. Porque, por exemplo, se eu ser a cobertura dos irmãos, os irmãos não podem crescer mais do que eu. Você entendeu? Agora, por exemplo, eu sendo um fundamento, vocês podem crescer, mas não pode crescer mais do que Deus. Por isso que Deus tem que ser a cobertura do irmão e da irmã. Amém, meus irmãos? E como eu quero falar sobre autoridade, é bom citar até o filho pródigo. Você vê que o filho pródigo, ele não estava sujeito à autoridade do pai ali. Por isso que ele pega a parte dele ali, a herança dele, e ele sai para gastar. Ele sai para gastar ali, ele não está sujeito à autoridade. Mas eu quero falar para o irmão, que Deus, Ele resiste sim os soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Os humildes, eles aceitam ser pastoreados pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Deus apenas vai usar os escolhidos dele. Mas tem muitas pessoas que é soberba até mesmo dentro da igreja. Elas a si mesmas se pastoreiam, faz conforme a vontade delas. Você entendeu? Mas não é pastoreada por Deus. Você tem que tomar um grande cuidado com isso.
Porque às vezes você pode estar na igreja e se pastoreando, e não sendo pastoreada, não fazendo a vontade de Deus. Isso ocorre muito. Vou trazer na memória dos irmãos também, Mateus capítulo 22, quando Deus, Ele envia os seus servos para convidar, assim, as pessoas para as bodas, né, para uma grande festa, né, e Ele prepara tudo ali, prepara a mesa, e os servos saem ali para convidar. É Deus que está enviando os servos dele assim. Aí ele chega assim, vamos colocar um exemplo, mas está repreendido, né? Igual na pregação de sexta-feira, que devemos repreender qualquer palavra que for lançada de maldição. Isaías 54, versículo 17. Toda arma forjada contra ti, né, não vai ter sucesso. E toda língua que for falar contra ti, tu condenarás. Você entendeu? Então, assim, já está repreendido em nome do Senhor Jesus. Mas vou colocar um exemplo aqui, vai. Deus, Ele enviou servos para convidar, nos tempos de hoje, no tempo real, as pessoas para as bodas. Aí eu sou servo dele. Aí eu convido, Jean, Deus está te convidando para uma grande festa. Aí o Jean, ele olha assim, você pegou de surpresa. Eu já tenho um compromisso. Eu tenho uma festa, uma outra festa para ir. Aí eu falo assim, tá bom então, Jean. Aí eu lembro, eu tenho que passar na Fabi, porque Deus mandou chamar a Fabi. Fabi, Deus mandou eu te convidar para uma grande festa que Ele está dando. Ele falou que era para me chamar. Aí a Fabi falou assim, não dá, que eu marquei, eu tenho uma moça aqui que eu vou atender, não dá para mim ir. Aí eu falo assim, tranquilo, Deus mandou chamar a Luana. Luana, Deus mandou, eu vim até aqui na sua casa, pessoalmente, para estar te convidando para uma grande festa. Aí a Luana fala assim, não dá, eu tenho um outro compromisso. Ou pode ser a Diana. Eu falei, eu vou lá na Diana, chamar a Diana. E assim, essas pessoas que Deus mandou convidar, o Todo-Poderoso, o qual a gente nunca tem que falar não para Ele. Aí eu chego na Diana, a Diana também tem uma outra coisa para estar fazendo, mas não vem na festa. Deus, Ele fica irado, e Ele fala assim, Mateus capítulo 22, depois os irmãos lê lá, porque eu vou colocar muitos textos aqui para a gente refletir. E Ele fica indignado, e fala assim, eles não eram dignos de estar nessa festa. Você imagina o Deus Todo-Poderoso falando, eles não eram dignos de estar nessa festa. Começa a chamar os coxos e os aleijados. Aí eu começo a chamar ali os gentios, que somos nós. Rafael, Deus está te convidando para uma festa, vamos. Aí o Rafael, oxe, festa, é claro que eu estou dentro. Oxe. Aí eu chego no Cristiano, Deus mandou eu vir até aqui para te convidar, não somente você, mas a sua família. O Cristiano, não, tranquilo, eu vou desmarcar algumas coisas e vou estar indo. E assim vem. A Larissa, Deus está te convidando para uma festa. Ela falou assim, não, estou indo, vou convidar, né? Chamar meu pai e minha mãe. Oxe. E eles vêm. Mas você vê que ali em Mateus capítulo 22, o rei, ele olha assim e vê pessoas que não estavam com as vestes, vê uma pessoa que não estava com as vestes limpas. E por isso ele manda amarrar e jogar no lago de fogo. E ele vai dizer no versículo 14, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Entenda isso, não é porque você está vindo à igreja, não é apenas vir à igreja. Você entendeu? É um princípio, é uma base. Você está aqui. Mas por que ele fala assim, muitos são chamados e poucos são os escolhidos? Porque esse pouco fez a vontade de Deus, esse pouco ouviu a vontade de Deus, e muitos só estavam apenas participando de uma reunião, mas não participando do corpo. Você entendeu? É igual Mateus capítulo 7, meus irmãos, no versículo 21, você vê que Jesus Cristo, Ele mesmo declara, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. O que é fazer a vontade? É ser submisso a Ele. É não se pastorear assim você mesmo, mas sim deixar Deus pastorear você. Essa semana eu vou trazer um ensinamento que eu falo, é pregação de domingo. Por que de domingo? Porque domingo é onde que o pessoal consegue estar vindo assim na igreja, todos os irmãos. Mas assim, ouça, que eu vou pregar na quarta-feira, na sexta-feira, ensinamento que te aproxima mais de Deus, que faz você ser humilde na presença de Deus e não soberbo. Não soberbo. Olha, eu vou pedir para os irmãos irem até em Marcos capítulo 4,
Eu vou deixar o microfone com a Denise, que eu vou pedir para ela me ajudar um pouco também. Esse daqui eu vou ler, Denise, porque aqui ó, eu estou com uma Bíblia com a letra gigante, que a minha Bíblia é com a letra gigante, e tem Bíblia aqui que a letra está pequena, e eu fiz a minha barba para não aparentar que eu vou completar 40 anos. Marcos capítulo 4 é a passagem, meus irmãos, que Jesus, ele pega os seus discípulos e fala assim para eles: ó, nós vamos passar para o outro lado, onde que ele vai até libertar aquele gadareno de uma legião. Eles estão indo, acontece uma tempestade ali, os discípulos pensam que Jesus Cristo está dormindo, eles começam a clamar, até mesmo a gritar de tanto medo, por conta dessa tempestade que eles estavam enfrentando. Jesus Cristo, ele acorda, vamos dizer assim, se bem que Jesus Cristo não estava dormindo, e Jesus Cristo repreende ali aquele vento, acalma a tempestade. No versículo 41, vai dizer assim, vocês acharam Marcos capítulo 4? No versículo 41, então sentiram um grande temor e disseram uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? É forte ou não é? O vento e o mar obedecem à voz do Criador, e aquele que ele fez a imagem e semelhança dele não consegue obedecer à voz do Criador. Você vê que a natureza, Deus, ele fala para o vento, ele repreende ali o vento se aquieta. Ele repreende ali o mar ouve a voz dele na hora. Os discípulos ficam assim maravilhados: quem é esse que até o vento e o mar ali obedecem? Não somente o vento e o mar obedecem a Deus, mas sim os animais também. Você lembra da história de Jonas? A baleia, Deus só dá uma ordem para a baleia, vamos dizer para o peixe, a baleia: ó, vai atrás de um homem que está aí no mar, engole ele assim, só engole, não morde ele não, bem que podia dar uma mordidinha para ele, mas só engole ele ali. Você vê que o peixe, o que ele faz? Ele vai lá, ele obedece ali. Agora, quando Deus dá uma ordem para Jonas, o que Jonas faz? Ele tenta fugir ali da ordem de Deus. E olha, eu vou pedir para os irmãos irem até Isaías, já que eu estou falando de animais. Isaías capítulo 1. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele assim, ó: ei, não queira viver sem um pastor. Você tem que ser submissa ao nosso Deus Todo-Poderoso. Não queira se pastorear. Fala para o irmão: não queira se pastorear. Seja humilde. Ó, o versículo 2 de Isaías capítulo 1, bênção, vai dizer assim: ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Olha, o próprio Deus falando. Olha o que ele vai falar no versículo 3: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Olha como é forte isso. Ele fala que o boi conhece o seu possuidor, o seu dono. Quando eu li esse texto, eu lembrei de um cachorrinho que eu tinha, o Bob. E era tremendo assim, meus irmãos. Quando eu encostava o meu carro, ele sabia até o barulho do meu carro. Encostava assim, eu tinha uma van, e a van não entrava dentro do prédio, eu pagava uma outra garagem, mas sempre às vezes eu encostava assim na frente do apartamento e entrava assim. Quando eu entrava, tem até um vídeo no Facebook dele, depois eu vou abaixar ele de novo, vou compartilhar. E assim, quando eu entrava assim dentro do apartamento, ele, aquela felicidade, era um shih tzu. Eu chamava assim ele de shih tzu, porque o shih tzu, ele mija, né, de tanta ansiedade. Ele sai mijando, assim, pingando ali. E ele saía correndo assim, aí ele saía correndo, ia lá no quarto
e pegava aquele ursinho que tem um coração, escrito eu te amo, sabe? Vinha assim na boca. Eu falei, meu, que tremendo, que tremendo. E ele ficava ali, eu ficava tentando tirar um pouco a ansiedade dele, que ele ficava feliz por me ver. E quando ele se acalmava, eu morava junto com uma moça também, e quando ela chegava do trabalho, eu ficava só observando assim. Ele ficava assim na porta, ele ouvia assim um carro chegar, aí depois ele, era impressionante, ele sabia quando não era ela, quando era o vizinho. Aí ele ouvia, depois ele já vinha para perto de mim, ficava ali. Eu falei assim, ó, não é, porque o carro dela entrava na garagem, e ele vinha para perto de mim. Eu falei assim, não é ela. Mas quando era ela, assim, no barulho do carro, ele já ia para a porta e ficava, para mim abrir a porta. Eu falei, não, não vou abrir a porta não. Ele ficava lá, não, ela abria. Quando ela entrava, assim, era impressionante, um cachorro reconhecendo o próprio dono, né? E muitas pessoas, meus irmãos, não conseguem reconhecer o nosso Deus Todo-Poderoso. E eu quero trazer assim exemplos para os irmãos. Até mesmo, eu falei de um cachorro. Esses tempos eu compartilhei um vídeo no Facebook, no Instagram, de um cachorro também. Que esse cachorro, ele foi abandonado, o dono pegou e entregou ele ali com 8 meses, parece, pequenininho, e foi morar em outro lugar e deixou com uma família. E esse rapaz que ficou com esse cachorro falou que esse cachorro era muito bravo, que ninguém conseguia ficar perto dele, que ele mordia mesmo. E esse dono, o ex-dono dele, acabou voltando, passou 8 anos fora e depois voltou. E esse novo proprietário do cachorro pegou e falou assim, eu quero ver se o cachorro vai reconhecer ele. E trouxe um rapaz, olha, e ele alertou, esse cachorro ele morde todo mundo, até eu. Aí o dono falou assim, o outro dono falou assim, não, eu quero ver ele. Aí o rapaz desceu do carro, falou, espera um pouquinho que eu vou chamar ele. Aí chamou o cachorro. Aí ele chamou o primeiro dono do cachorro, pode sair, vamos ver o que o cachorro vai fazer com você. Aí o cara saiu, o cachorro foi pra cima dele assim, aí cheirou a mão. Aí depois começou a brincar com ele, reconheceu o dono. 8 anos sem ver. 8 anos sem ver o dono. Isso é forte demais, meus irmãos. Eu vou pedir para os irmãos irem em Gênesis capítulo 27. A Denise vai ler. Eu vou trazer aqui a história de Jacó, de Isaac e de até mesmo Esaú. Você vê que Isaac, ele não reconheceu o seu filho. Ele não reconheceu ali que não era Esaú. E pega isso assim, do mesmo modo que Paulo trazia profecias para aquele tempo, assim também eu estou trazendo aqui profecias que acontecem mesmo nos tempos de hoje. Muitas pessoas não reconhecem Deus. Eu vou pedir para a Denise ler Gênesis capítulo 27, o versículo 18 até o 27, Denise, em primeira. Então Jacó foi até onde o pai estava e disse, pai, aqui estou, respondeu ele. Quem é você, meu filho? Eu sou Esaú, o seu filho mais velho, disse Jacó. Já fiz o que o Senhor mandou. Levante-se, por favor, sente-se, coma da carne do animal que cacei e depois me abençoe. Aí Isaac perguntou, mas como foi que você achou a caça tão depressa, meu filho? Olha, você está vendo que Esaú saiu para caçar. E uma caça não é fácil você pegar fácil. Então já tinha algo errado ali. Tinha algo errado ali. Jacó respondeu, o Senhor seu Deus me ajudou. Então Isaac disse a Jacó, chegue mais perto para que eu possa apalpar você. Assim vou saber se você é Esaú mesmo ou não. Jacó chegou perto de Isaac e ele o apalpou e disse, a sua voz é a voz de Jacó, mas as mãos parecem as mãos de Esaú. Ó, você vê que ele fala, a voz é de Jacó, mas as mãos parecem ser de Esaú. A voz ele identifica, é de Jacó, mas deixa eu ver as mãos. As mãos parecem, ele está falando parece, mas não é. Vai lá, pode ir. Assim Isaac não reconheceu que era Jacó, pois as suas mãos estavam peludas como as de Esaú, e por isso ele o abençoou. Mas antes de abençoá-lo, perguntou mais uma vez. Antes de abençoar? Perguntou mais uma vez. Você é mesmo meu filho Esaú? Sou sim, respondeu Jacó. Então o pai disse, traga a carne da caça para que eu coma, depois eu o abençoarei.
Jacó serviu a comida ao seu pai e também trouxe vinho. Isaque comeu e bebeu. E depois disse: venha cá, meu filho, e me dê um beijo. Até o 27. Jacó chegou perto e beijou o pai. Quando sentiu o cheiro da roupa de Jacó, que Jacó estava usando, Isaque o abençoou e disse assim: ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor Deus abençoou. Então você vê que, olha, Isaque, ele segurou na mão de Jacó e falou assim: as mãos parecem ser de Esaú, mas a voz é de Jacó. Né? Depois, o que ele faz assim? Ele chama o filho: vem aqui, filho, deixa eu dar um beijo, para sentir o cheiro. Ele sente o cheiro ali, e ele acaba sendo enganado, porque ele foi assim na mão e assim no cheiro, mas não foi na voz. Assim também, meus irmãos, muitas pessoas não é submissa a Deus porque não conseguem reconhecer a voz. Às vezes tem muitas pessoas que fica no joio. Tem milagres, né? Tem maravilhas, tem prodígios, mas as pessoas não reconhecem a voz de Deus, assim, não conseguem ouvir a voz de Deus. E eu quero trazer isso para os irmãos também. Você vê que Isaque, ele foi enganado porque ele não ouviu a voz de Deus. Igual eu tenho declarado para os irmãos, até mesmo para os irmãos me entender, assim, entender o que eu estou querendo passar. É necessário, meus irmãos, você ter uma vida de leitura, sabe? Igual eu disse aqui, quem é que não quer ter a cobertura de Deus na vida, sim ou não? Quer ver qual é a diferença entre Davi e Saul, quando o Golias tinha se levantado contra Israel? Você sabe dizer qual que era a diferença de Davi e Davi e Saul, quando o Golias se levantou? A diferença era essa aqui, ó, que Saul, ele tinha armadura, mas ele não tinha o quê? Cobertura. Davi, ele não tinha armadura, mas ele tinha cobertura. Quando você tem cobertura, você consegue enfrentar qualquer tipo de problema, porque você sabe, meu irmão, que você está debaixo de uma cobertura do nosso Deus Todo-Poderoso. Você vê o que Deus falou para Josué, né? Esforça-te, tenha bom ânimo, não tema, não te espante, pois eu estarei contigo por onde quer que andares. Mas se você guardar ali os meus mandamentos, é você ter a cobertura de Deus. E por que assim Saul, ele não tinha cobertura? Porque Saul, ele deixou ali de estar ouvindo Deus. Ele começou a ser soberbo. Em 1 Samuel capítulo 13, os filisteus se levantam, né? Ele conversa com Samuel, e Samuel fala assim: espera 7 dias que eu vou fazer um sacrifício para Deus. Saul, ele fala: não, tá bom. Depois ele vê o povo de Deus assim, com medo dos filisteus, querendo ir embora. E quando dá ali os 7 dias, se cumpre os 7 dias, ele vê que Samuel não veio. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o sacrifício. Ele vai fazer o sacrifício. E quando Samuel aparece, ele vai falar: o que você fez? Você quebrou princípios. Você quebrou princípios. E eu vou pedir para os irmãos até mesmo ir, porque isso é bacana, meus irmãos. A gente está trazendo 1 Samuel capítulo 13. E assim também é quando as pessoas querem ser igual a Saul, quebrar princípios. Era só quem poderia fazer esse sacrifício, somente o sacerdote. Vocês acharam? 1 Samuel capítulo 13, no versículo 13 vai dizer assim: então disse Samuel a Saul: procedeste necialmente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. E quando uma pessoa ela quebra princípio, Deus ele até mesmo deixa de trabalhar com ela, porque ela é soberba. Deus procura outra pessoa para colocar no lugar, porque quando a pessoa não aceita estar debaixo de uma autoridade que Deus constituiu, assim, Deus ele não aceita trabalhar com a pessoa que não está debaixo de uma autoridade que Deus constituiu. E o que Deus ele faz? Ele coloca outro.
Igual aqui, meus irmãos, quem era que crescia mais? Era Samuel ou Saul? Fala para mim. Quem crescia mais? Quem crescia mais? Saul crescia mais. E uma autoridade, o que ele faz? Assim, ele tem que fazer discípulos. A nossa função é fazer discípulos. E o problema de muitas pessoas que quer ter autoridade é não querer que uma outra pessoa venha crescer mais do que ela. Você entendeu? Tem muitas pessoas que têm esse problema. E por exemplo, entenda isso, meus irmãos. Eu posso crescer, mas eu nunca vou perder assim o respeito com meu pai, com a minha mãe. Você entendeu? Então assim, a obra de Deus, né, a gente apenas tem que ser um instrumento assim na vida do outro irmão, e que ele venha crescer mais do que você, mais do que eu, para esse evangelho, né, assim ganhar mais almas, esse evangelho genuíno. Então tenha muito isso. Tem muitas pessoas que têm esse problema de, sabe, eu sou superior, você não pode crescer mais do que eu. E quando cresce a pessoa, ela quer puxar tapete. Então toma um grande cuidado para isso não entrar no seu coração, porque Deus ele faz conforme Ele quer. Conforme Ele quer. E olha aqui no versículo 14: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. E olha aqui, vou citar mais um erro de Saul. Não foi só esse não. Olha aqui em 1 Samuel capítulo 15. Entenda isso. Deus ele é a sua cobertura. Deus ele é o seu pastor. Mas Deus ele sempre vai usar a vida de um servo para pastorear as ovelhas dele, o qual iremos prestar conta. Por isso que eu falo assim, tem uma vida de leitura e tem esse temor assim, né, pela misericórdia de Deus nas nossas vidas, porque eu não escolhi estar aqui, foi Deus que me escolheu, né? Mas tem isso. E nós vamos falar assim sobre outras autoridades. Mas primeiro eu quero passar essa daqui. Olha aqui no capítulo 15, no versículo 1. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenda pois agora as palavras do Senhor. Olha o que Samuel está falando. Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta pois agora a palavra do Senhor. Versículo 3 vai dizer assim: vai pois agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homens e mulher, meninos e crianças, de peito, bois e ovelhas, e camelos e jumentos. Denise, lê o versículo 9 para mim, fazendo favor, até o 11. E Saul e o povo pouparam a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda ordem, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Versículo até o 11, guerreira. Você leu até o... Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Então entenda isso. Você vê que quando Saul ele deixa de fazer o que Samuel está passando, Saul ele não está deixando de fazer ali para Samuel, ele está deixando de fazer para Deus. Você vê que no versículo 11, Deus ele fala assim: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou. Então quando Deus ele usa a minha vida para falar com os irmãos, não sou eu assim a falar com os irmãos, mas sim o próprio Deus, nas orientações que eu tenho passado. Quando Deus fala assim, você tem que amar Ele sobre todas as coisas, não sou eu que quero, às vezes, que os irmãos venham para a igreja, assim, mas não estou falando que, por exemplo, sua vida tem que ser na igreja. Não, a igreja é um fundamento para você estar debaixo da cobertura, para você estar levando o evangelho lá, e assim, não queira ter isso aqui não, meu irmão, assim, apenas isso aqui não, aqui, eu vou abrir a palavra, Deus fala comigo aqui. Cada um, Deus dá um dom, por isso que formamos um corpo, e somos dependentes um do outro ali. Se você não tiver o dom de discernir ali, entender as escrituras, você vai andar erroneamente. E por exemplo, se você não for submisso a Deus,
né? A autoridade que Deus colocou aqui, você entendeu? Ou em qualquer outra igreja, Deus nunca vai derramar, sabe, essa unção em você, porque você não aceitou os princípios. Eu sei que Deus, Ele fala assim com os irmãos, mas, por exemplo, se as pessoas não serem submissas assim, as primícias, as ordenanças de Deus, Deus, Ele chama essa pessoa de soberba, e essa pessoa, ela pode andar no erro, distorcer os textos, né? Então é um princípio, né, o qual faz a gente ter uma outra vida lá fora. E entenda isso, você vê que olha o erro de Saul. A ordem era matar tudo, mas o erro de Saul é esse aqui, junto com o povo. Ele falou para matar tudo. Olha essas ovelhas aqui. Samuel não sabe de nada não. Isso daqui, ó, Deus vai aceitar se a gente sacrificar esses animais aqui. Samuel falou assim, tudo bem, Deus mandou matar lá assim, mas não vou ouvir a ordem de Samuel não. Vamos sacrificar, porque Deus vai receber isso aqui. Lê para mim, Denise, o versículo 18 em diante. Olha aqui, ele foi querer oferecer algo para Deus, que Deus não tinha passado isso através da vida de Samuel, e ele foi querer fazer do jeito dele. E quando, meus irmãos, pega isso aqui é bíblico. E quando, por exemplo, você quer fazer do seu jeito, e não do jeito que está sendo orientada, do jeito que Deus está passando através da vida do anjo da igreja, assim você pode oferecer a maior oferta para Deus. Deus não vai receber. Você vai entender no texto, pega isso. Lê para mim, fazendo favor, o versículo 18. E enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até o que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes te lançastes ao despojo, e fizestes o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Versículo 21. Mas o povo tomou do despojo das ovelhas e vacas o melhor Lê nessa tradução sua que vai ficar melhor, guerreiro. Fazendo favor. Versículo 21. Os hebreus que haviam passado para o lado dos filisteus e tinham ido para o acampamento com eles, mudaram de lado outra vez e se juntaram com Saul e Jonatas. Mas espera aí, você está em 1 Samuel? Estava no 14. Desculpa. Capítulo 15, versículo 21. O exército dos filisteus e o exército dos israelitas tomaram posição de combate, um de frente para o outro. Você está em 1 Samuel? Amém? Capítulo 15. Não, tranquilo. Hoje é Santa Ceia, meus irmãos. 1 Samuel, capítulo 15, Denise. Acontece comigo, às vezes aqui, eu estou num texto, eu falo um texto para vocês e estou em outro. Agora vai, vamos lá. Porém... O versículo 20. Mas eu obedeci a Deus, o Senhor, respondeu Saul. Saí como ele me ordenou, trouxe o rei Agag e matei todos os amalequitas. Porém, os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas que estavam condenados à destruição. Em vez disso, eles os trouxeram aqui para Gilgal, a fim de os oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você. Você pode ler, guerreira, até o 23, assim. Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria e o orgulho. Só um minuto. Sim, só por enquanto o versículo 22. Você vê que Samuel ele fala assim: o que você acha que Deus prefere? O sacrifício, a oferta ou a obediência? O que você acha que Deus prefere? É igual assim, vamos colocar aqui, igual Mateus capítulo 15, versículo 8. Você vê que Jesus Cristo fala para os judeus: vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Assim, o que adianta às vezes as pessoas estar adorando, tanto dentro da igreja, como levitas, assim, ou em casa, adorando a Deus, mas não sendo submissa ali a Deus. Você entendeu? O que adianta? É isso que Samuel está falando assim. O que Deus prefere, Saul? A obediência ou o sacrifício? A intenção de Saul era boa, mas não aos olhos de Deus, porque Deus tinha dado uma ordem para Samuel, e Samuel passou, então ele tinha que cumprir aquela ordem que Deus tinha dado, através da vida do anjo, e ele foi tentar fazer diferente. Por isso que eu falo assim, o que adianta, às vezes, as pessoas fazerem o melhor para Deus, mas não ter obediência.
não consegui reconhecer ali Deus usando a vida do anjo. Igual eu falo, meus irmãos, se Deus usou Paulo, por que Ele não pode me usar? Se Deus usou Pedro, por que Ele não pode me usar? Basta os irmãos terem uma vida de leitura, que os irmãos vão conseguir, que o que eu prego não vem de mim, mas sim vem do nosso Deus Todo-Poderoso. Pastor David, ele pregou sobre Davi, quando Davi envia ali os seus conselheiros para aconselhar lá o povo de Moabe, né? E depois eles são envergonhados. Davi enviou os seus conselheiros para dar boa nova ali para eles, né? E assim também as pessoas não aceitam. Davi, entenda isso, rei no Antigo Testamento representa a Deus, representa uma autoridade, representa Deus. Você vê que Deus, ele fala que Davi era segundo o coração dele, né? Quando ali Davi envia os seus conselheiros, isso representa nos tempos de hoje os anjos de Deus. Você vê que todo o reinado acabou quando Jesus Cristo veio. Você vê o sonho que Deus deu para Nabucodonosor, ali da estátua, né, que seria destruída, que vinha a descendência dele ali, era reinado, que depois somente um iria reinar, que era o nosso Senhor Salvador. E hoje, por exemplo, Ele usa a vida dos seus servos, e muitas pessoas não conseguem ver isso. Mas olha, o versículo 23 em diante, ele fala de rebelião. Quando você vai contra uma ordenância, não contra mim não, meus irmãos, quem sou eu? Eu era um drogado, entre todos eu era o mais pecador, eu creio. Você entendeu? E estou aqui pela misericórdia de Deus, que é vivo e reina até hoje, e reinará eternamente. Olha aqui no versículo 23. A revolta contra o Senhor... Eu vou ler nessa tradução aqui, quer ver? Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejais reis. Então assim, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Se lembra da história até mesmo, Números capítulo 12, fazendo favor, quando Moisés, ele escolhe uma mulher ali para ele, Coxita, e Miriam e Arão, eles começam a cochichar, a falar mal ali de Moisés, falar mal ali da sua liderança, né? E Deus só observando. A Denise vai ler, é o 12, guerreira, do versículo 1 até o 12, fazendo favor, guerreiro. Moisés havia casado com uma mulher da Etiópia, e Miriam e Arão começaram a criticá-lo por causa disso. Eles disseram: será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? Olha aqui, ó. É quando a pessoa, ela começa a falar assim: você acha que Deus só usa o pastor Fábio? Deus usa a gente também. Eu sei que usa, meus irmãos, mas entenda assim, é quando é passada uma autoridade. Igual eu falo assim: Denise, traz a pregação para a igreja. Eu passei uma autoridade ali para ela, e ela está direcionando agora o povo, mas em cima, debaixo de uma autoridade. Mas olha o pensamento dela aqui: você acha que Deus não usa a gente também? Não, vamos agir desse jeito. Olha o pecado, meus irmãos. O que está acontecendo? Vai lá, Denise. E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. Logo em seguida, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três aí, vão para a tenda sagrada. Eles foram, e o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou na entrada da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e quando eles chegaram, Deus disse: agora, escutem o que vou dizer. Quando há profetas entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com eles em sonhos. Mas o meu servo Moisés é diferente, pois eu o coloquei como responsável por todo o meu povo. Pois eu falo com ele face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? E o Senhor Deus foi embora muito irado com eles. Assim que Deus saiu, a nuvem que estava sobre a tenda desapareceu. No mesmo instante, Miriam foi atacada por uma terrível doença da pele, que ficou branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que, de fato, ela estava atacada por aquela doença. Você vê que por conta disso, ela pegou uma lepra. E assim, Arão, ele foi condenado também perante Deus por conta de ouvir, só de ouvir. Você entendeu? Quando você vê alguém falando mal, fala pro bem de vocês, de um pastor, assim, de um líder, você fala: meu, está repreendido, isso eu não vou participar não. Você entendeu? Não estou falando para aprender, estou falando que é bíblico, meus irmãos. Se for um servo de Deus mesmo. E do mesmo modo, vocês podem falar que eu posso estar mentindo, mas eu não posso mentir. E eu sei que eu vi Jesus Cristo quando Ele me chamou, Ele apareceu para mim também.
Se ele apareceu para Moisés, apareceu para Pedro, por que ele não pode aparecer para mim? E ele apareceu, e eu estou aqui por conta dele. E ninguém consegue fugir do chamado de Deus. Assim, não tem como você chegar para Deus e falar assim: eu posso falar assim para vocês, faça isso, faça isso. E vocês podem falar: eu não vou fazer. Mas quando Deus ele aparece para você e fala assim, ó, para você, faça isso. Às vezes você não precisa nem ouvir a voz de Deus. Se ele só pensou em você fazer, você vai fazer. Você pega essa garrafa aqui e ele só sem falar com você, você vai colocar aqui. Você vê que assim foi na vida de Judas, né? Assim, Judas, ele foi escolhido mesmo para levar ali Jesus Cristo para a cruz. E a profecia se cumpriu. Você vê que Nabucodonosor, ele fazia a vontade de Deus. O texto deixa bem claro. Você vê que Faraó, Deus endurecia o coração e ele achava que era ele mesmo. E assim, meus irmãos, eu trago para os irmãos, para os tempos de hoje. Você vê que Jesus Cristo, ele fala uma parábola assim de dois filhos. O qual que ele fala para um assim: filho, você vai trabalhar na vinha para mim hoje? Ele fala assim: eu vou. Mas depois ele não vai. Jesus Cristo falando que era uma autoridade. Ele está falando do Pai. Quando ele fala para alguém fazer tal coisa, essa pessoa não faz. Mas olha agora a diferença. Ele chega para o segundo filho e fala assim: filho, você pode trabalhar na vinha, você vai trabalhar na vinha hoje para mim? Ele fala assim: pai, eu não vou. Mas depois ele foi. E no mesmo modo que Jesus Cristo falou para aqueles fariseus, para os judeus, eu trago no tempo de hoje. Quem fez a vontade do Pai? Aquele que falou que ia e não foi? Ou aquele que falou que não ia, mas foi? Quem fez a vontade do Pai? Quem foi submisso? Você entendeu? Quem foi submisso? E olha, Mateus capítulo 8 vai falar a história do centurião. O centurião, ele quer a cura de um servo. Ele está pedindo para Jesus: cura o meu servo, cura o meu servo. E Jesus Cristo, ele fala assim: não, vou lá para sua casa, vamos lá. Aí ele vai falar aquela frase que todo mundo conhece, principalmente os católicos, né? Que fala assim: eu não sou digno de receber assim na minha casa. Mateus capítulo 8, meus irmãos. Eu falei Mateus capítulo 8. Ele vai falar essas palavras aqui, ó. No versículo 9. No versículo 8. Eu, centurião, respondendo, disse-lhe: Senhor, não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado, mas dizei somente uma palavra, e o meu criado a descerá. Pois também eu sou homem sujeito. Olha o que ele vai falar. Pois também eu sou homem sujeito ao poder. Eu falo assim: olha, eu sou sujeito a uma autoridade também. E tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: fazer isso, e ele faz. E Jesus Cristo se maravilhou quando ele disse isso. Olha ele falando: eu sou sujeito à autoridade, mas também eu sou uma autoridade. E falo para os meus criados: ó, vai, e eles vai. Falo: voltam, e eles voltam. Fazem isso, e eles fazem. Eles fazem. E Jesus Cristo, sabe, se maravilhou ali, porque ele estava reconhecendo a autoridade de Cristo. A autoridade de Cristo. Eu vou pedir para os irmãos irem em Hebreus capítulo 13, meus irmãos. Bom, eu não tenho capacidade não, meus irmãos. Se não é através do Espírito Santo, você pôr uma mensagem dessa aqui não. Quando Deus me chamou, eu ficava pensando assim: mas como? Eu vou ficar separando pregação todos os dias? Como assim eu vou ficar arrumando tema todos os dias, todos os dias? E vocês têm visto que todos os dias Deus tem me dado tema. Olha, eu vou para o monte. Ontem, por exemplo, eu cheguei aqui já tarde. Era o quê? Umas 3 horas, quase 3 horas. Era 3 horas mais ou menos, né? Fui almoçar. Depois fui resolver algumas coisas aqui. Depois fui correr para tomar banho antes dos obreiros chegar. Depois teve a reunião dos obreiros. Depois eu fui na churrascaria, na casa do Edisvaldo. Voltamos, já era quase 11 horas da noite. Sentar e Deus me dá esse, sabe, isso é só através do Espírito Santo. Não é assim, eu não tenho, nós não temos capacidade. É só através do Espírito Santo, para trazer na memória dos irmãos. E olha aqui, ó, Hebreus capítulo 13. E através da leitura, meus irmãos, por isso que eu falo para os irmãos lerem. Veja, ó, Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedeceis aos vossos guias, aos vossos líderes, aos vossos pastores, em outras linguagens. E sede submisso para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. Eu vou prestar conta. Você quer tomar a minha frente, ou tomar a frente de uma liderança? Às vezes você que está assistindo é de outro ministério. Tentar orientar o povo de Deus, às vezes por um erro.
Você vai prestar conta se você faz isso. Então, isso aqui é um peso, meus irmãos. Essa responsabilidade que Deus me deu, assim, é tremendo. Ou deu para outro pastor. É uma responsabilidade tremenda. A gente tem um grande poder de levar as pessoas para Deus ou levar as pessoas para o inferno. O corpo inteiro. Porque Jesus Cristo, ele falou assim, ó: acautelai-vos que ninguém vos engane. Uma árvore boa produz bons frutos, uma árvore ruim produz frutos maus. Então por isso que Deus está falando assim, ó, não fica pensando, se ele estiver pregando heresia, ele vai prestar conta. Não sou eu, não. Se o líder não está orientando, trazendo o conhecimento de Deus para a vida de vocês, vocês nunca vão conhecer qual é a vontade de Deus e vão estar no erro. Você entendeu? Por isso que Jesus Cristo falou assim: acautelai-vos que ninguém vos engane. E para ninguém vos enganar é necessário você ter uma vida de leitura. É uma obrigação sua mesmo. Você entendeu? Ter uma vida de leitura, se apresentar como um obreiro aprovado a Deus, que maneja bem a palavra. Você entendeu? Você precisa se apresentar assim, como obreiro aprovado a Deus e que maneja bem a palavra. Isso aqui é na vida de todos. Então, olha aqui no versículo 17 novamente: obedeceis aos vossos guias e sede submisso para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar conta, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. E assim é mesmo, meus irmãos. Olha, assim, teve tempos que eu estava naquele quarto ali, não conseguia nem dormir, gemendo mesmo, assim, por conta das pessoas não ouvirem, assim, gemendo, assim, chorando, fechava os olhos assim, e não durmo de madrugada. Eu não consigo, né? Eu não consigo dormir assim de madrugada. E assim, eu não via a hora de dormir, porque quando eu durmo, minha mente vai em qualquer lugar. Aí quando eu tiro aquele cochilo, eu acordo e meu coração volta, aquela dor assim no coração. Mas quando assim as pessoas começam a ouvir e a obedecer, não a mim, mas a Deus, isso é amor por almas, sabe? Fala assim, meu, as pessoas estão firme e forte assim no caminho do Senhor, nós estamos caminhando para a salvação, Deus está se agradando. E olha aqui, ó, já que eu falei assim, ó: obedeceis aos vossos guias e sede submisso para com eles, pois velam por vossa alma. Olha aqui, ó, o que Tiago vai dizer para aqueles que querem ser mestres, para aqueles que querem guiar o povo de Deus. Tiago capítulo 3, meus irmãos. Vocês vão entender quando Tiago fala para tomar cuidado com a língua. Ele está falando até mesmo com as pessoas que querem ser mestres, assim, guiar o povo de Deus, sabe? E olha aqui, ó, Tiago capítulo 3, versículo 1, vai dizer assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos o mais duro juízo. Você entendeu? Você pegou isso aqui, meus irmãos? Você pegou isso aqui? Olha, eu vou ler novamente, presta bem atenção. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos o mais duro juízo. O mais duro juízo. E olha aqui o que ele vai dizer assim: porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Olha aqui, ó, o que ele fala assim, que muitos aqui, porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então ele está falando assim em Tiago capítulo 3, daqueles que estão orientando assim o povo de Deus. É só você ler o texto. Quando alguém ali, sabe, não tropeça, tem um conhecimento de Deus, ele tem um grande poder ali de refrear todo o corpo. Pega isso, medita aí nesse texto depois e reflita sobre isso que eu estou falando. Mas, meus irmãos, igual eu estou falando de autoridade, eu até citei essa semana, falando quando Jesus se encontrou com Pilatos, em João capítulo 19, versículo 11, estou finalizando já. Você vê que o que Pilatos, ele vai falar para Jesus: eu tenho autoridade sobre você. E Jesus Cristo vai deixar bem claro, é só vocês lerem. Essa autoridade quem te deu foi Deus. Foi Deus que te deu. E você vê que Jesus Cristo, sendo Deus, ele respeita aquela autoridade. E eu agora vou pedir para os irmãos irem em Romanos capítulo 13. Quiser ler aqui, Denise, daqui agora, fazendo favor. Romanos capítulo 13. Que aí nós já estamos finalizando. E ó, isso eu estou falando para os irmãos para a salvação. Queira você mesmo se pastorear, não queira ser submissa, não a mim, mas à palavra de Deus. Por isso que eu falo, para ter uma vida de leitura, né? É perder a salvação, meu irmão. Ô Denise, você pode ler do versículo 1 até o 7, fazendo favor? Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. Melhor ler na sua versão.
Assim, ó, todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Pode ler, fazendo favor, guerreiro. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Não, repete, volta novamente, só para os irmãos mesmo, ver assim o perigo disso. Igual eu estou falando, meus irmãos, eu não quero fazer ninguém assim ser submisso a mim não, mas sim a Deus. Tudo que eu estou passando é de Deus, e eu quero trazer esse pecado que leva as pessoas para a perdição, para o inferno. Lê, fazendo favor, guerreiro. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão. É igual ele está falando aqui. Quem tem que temer as autoridades, temer até mesmo a mim mesmo, porque eu não estou aqui para brincar. Se eu ver palhaçada, eu vou falar mesmo. Você entendeu? Eu vou trazer à tona mesmo, porque eu não estou aqui para brincar com almas não, meu irmão. Estou aqui para pregar o evangelho, é levar as pessoas para Deus mesmo. Você entendeu? Assim é bíblico mesmo. Ele está falando, quem tem que ter medo, essas pessoas. Agora a pessoa que está fazendo bem, você entendeu? Não precisa ter medo não. Você entendeu? Não precisa ter medo. Agora quando a pessoa está fazendo mal, quer destruir, eu falo assim, o meu ponto fraco, meus irmãos, é quando mexe nas ovelhas de Deus. Pode mexer comigo, pode mexer com os meus familiares, mas se mexer, assim, algo meu, mexe com as ovelhas de Deus, assim, só para você ver. Eu viro um leão, eu brigo mesmo, falo assim, olha, aqui não, aqui tem pastor. Você entendeu? E é o meu jeito mesmo. É o meu jeito mesmo. Mas assim, quem tem que temer é as pessoas que estão fazendo mal. Essas pessoas têm que temer. Por quê? Porque Jesus Cristo falou assim, ó, se alguém pecar contra ti, você repreenda. Repreenda. Isso é ser misericordioso. Se a pessoa te escutar, ganhaste. Mas se não, chama mais uma testemunha. Isso é misericórdia. Chamou, conversou, meu, você vai se arrepender? Você vai se consertar? Não, não vou não. Então, não, eu vou. Tranquilo, então, pode ficar. Não vou não. Anuncia para a igreja. É bíblico. Anuncia para a igreja. Anuncia para a igreja. E ele deixa bem claro. Mateus capítulo 18. Isso é ordenança do nosso Deus. Que for ligado na terra, será ligado no céu. Que for desligado na terra, será desligado no céu. Igual eu disse, eu não estou para brincar. Que Deus me revela, sabe, é tremendo. Sabe assim, Ele me mostra o juízo, o amor e a misericórdia dEle. E por isso que eu não posso estar brincando. Por isso que eu peço para ler novamente esse versículo em diante, até o 7. O 2? O versículo, qual que você parou? Até o 7. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão. Porque as autoridades estão a serviço de Deus, para o bem de você. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido, paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Amém, meus irmãos, mas agora eu quero falar de todas as autoridades. O primeiro que eu quero passar é a de Deus mesmo. Assim, e ele usa a vida dos servos para estar falando com o seu povo, é princípio. Desde o Antigo Testamento. Agora no versículo 1 do capítulo 13, ele fala assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, todas. Você vê que João mesmo, capítulo 3, versículo 27, vai falar isso também, que ninguém recebe nada se do alto não for entregue. Se do alto não for entregue. Esses tempos eu vi um vídeo assim, que um pastor, e eu separei essa pregação porque eu estava conversando com o irmão Wellington, e o irmão Wellington falou até mesmo disso lá no trabalho dele. Assim, eu não sei se ele trabalha no estacionamento, eu acho que é um estacionamento, e tinha um rapaz lá que é o Bambambam, assim,
gosta de comprar as pessoas com dinheiro. E chegou nele lá, tinha um canto que não podia estacionar. E esse cara cheio do dinheiro chegou nele: não, mas eu quero deixar o carro aqui. Ele falou: não, você não vai deixar o carro aqui. Não, mas eu te dou o dinheiro, eu não aceito o seu dinheiro. Você vai ter que tirar o carro aqui, que é uma ordem que foi me passada e todo mundo tem que cumprir. Ele: não, mas eu vou deixar. Você não vai deixar o carro aqui, você tem que tirar o carro. E o cara tirou, né, se eu não me engano, mas furioso. Ali quem é a autoridade? Não é ele? Sim ou não? Sim ou não? Ele só, até mesmo se um policial entrar ali, naquele ambiente onde que ele é a autoridade, o policial não pode colocar o carro de qualquer jeito, não. Não, me desculpa, você tem que colocar o carro. Não, mas não, você tem que colocar. Você pode ser policial lá fora. Aqui, quem está mandando sou eu. A ordem que eu tenho é para ser respeitada. Esse aqui. Agora, por exemplo, ele perde a autoridade se o policial, ele tiver um mandado. Fala assim: não, ó, eu tenho um mandado aqui. Mandado. E ele encosta o carro do jeito que ele quer. Fala: desculpa, pode fechar tudo aí. É uma ordem. Aí ele perde a autoridade. É igual eu vi um vídeo vou falar de 2 vídeos. Eu vi um vídeo que o cara um Uber, estava dirigindo com a mulher. De repente o policial correndo atrás dos bandidos. Ele pega, vê esse Uber vindo assim: abre a porta aí, deixa eu entrar dentro do carro. Ele entra dentro do carro, chega aquele carro ali. Aquele policial passou a ter ordem dentro daquele carro. Ele é uma autoridade dentro daquele carro. Ele é uma autoridade dentro daquele carro. E eu vi um vídeo de um pastor. O policial mandou ele parar, nada, não parou não. Foi andando. O policial parou. Depois os policiais conseguiram parar aquele pastor. E ele saiu boquejando ainda. Ah, não sei o que lá. O policial falou assim: não, eu estou indo para a igreja, eu sou um homem de Deus, vocês têm que pegar ladrões. Vocês ficam parando o trabalhador. O policial falou: é nossa obrigação parar todo mundo. E a sua obrigação é acatar, é parar. Vamos revistar o seu carro. Por conta disso o policial deu aquele trabalho. Sabe quando o policial está dando trabalho? Eu vou dar trabalho também. Vamos, revista tudo aí. Olha, eu acho que tem alguma coisa debaixo do banco. Desmonta o banco dele. Assim, ele não estava debaixo de uma autoridade. Assim também, meus irmãos, muitas pessoas, elas perdem isso. Não é apenas aqui dentro da igreja, mas assim dentro de casa também. Às vezes quem é a autoridade lá na sua casa, lá, você que é casado? É o esposo. E quando você não é sujeito ali à autoridade, você está em pecado, você está perdendo a salvação, porque você não é submissa ao seu esposo. Assim o filho também. Quando o filho não é submisso ao pai, igual o filho pródigo, você vê que o filho pródigo, o que ele quis? Não quero me ensinar nada. É ordem assim, a palavra fala, né? Honrar teu pai e tua mãe. Quando o filho deixa de obedecer o pai e a mãe ali, não fazer conforme a vontade do pai e da mãe, ele está perdendo a salvação. Não é apenas estar na igreja não, meu irmão. Você entendeu? Você vê que é impressionante. Você vê aquele caminhão grandão, aquele cara de quase 2 metros, portão, barrigudão, um guardinha magrinho na estrada com a pita. Aquele caminhão brutão, ele encosta. Aquele homem grandão, ele dá o documento. Tinha tudo ali para passar. Não, sou maior que você, mas respeita uma autoridade. Assim também é no seu trabalho, meu irmão. Quantas pessoas eu tenho visto mesmo, o patrão passar uma ordem: eu acho melhor fazer desse jeito aqui, desse jeito aqui. Mas o patrão não falou que era para fazer assim? Faça do jeito que ele falou. Quantas pessoas não têm feito isso e não estão sujeitos a uma autoridade? Você acha que Deus está se agradando? Quando você é sujeito a uma autoridade, o nome de Deus está sendo glorificado, porque essa pessoa, assim, ela vai ficar maravilhada. Por mais que essa pessoa não seja cristã, vai falar assim: olha, tudo que eu falo para essa pessoa faz. Essa pessoa já aprendeu o meu jeito assim, que não precisa mais nem eu falar. Ela já sabe o jeito certinho e faz conforme. Não precisa eu ficar corrigindo, sabe meu? Você sabe meu jeito. Meu jeito é isso, eu gosto disso aqui. E quando a pessoa começa a fazer ali conforme a autoridade está querendo, gosta, fala assim: meu, é tremendo, e Deus está gostando lá. Você entendeu? Então esse é um ensinamento. Você vê que é um ensinamento que as pessoas estão perecendo por não ser submissa a uma autoridade. Estão perdendo a salvação e as pessoas estão brincando. Deus não está brincando não, meus irmãos. O diabo principalmente não. E eu também não. Eu não estou com brincadeira com o diabo não. Do mesmo modo que ele usa ferramentas pesadas, eu também venho com metralhadora também. Falo assim: ó, diabo, você vai, eu vou exterminar você, vou exterminar o pecado. Uma vez assim o diabo apareceu para mim mesmo, falou assim: as ovelhas de Deus não vai ouvir você. As pessoas, ele não falou ovelha, as pessoas não vai ouvir você. Eu falei assim para ele assim: os bodes não, mas as ovelhas sim. Os bodes não vai ouvir.
E eu não vim para brincar, meus irmãos. Eu estou com metralhadora, bazuca, que eu vim para guerrear o sistema e o inferno. Esse é o dom que Deus me deu, né? Então, tenha isso, amém? Pega os ensinamentos, não perca nenhum ensinamento não, é para a salvação de vocês. Vocês vão ver que naquele dia, assim, Deus, Ele vai se agradar. Ele vai falar, vem, filho amado, você entendeu o que é o Evangelho, né? Assim, não fica com o que você vê, não, milagre, não seja Isaac não. Seja Isaac não, deixa ser enganado por Jacó não. Ouve a voz de Deus, não vai por manifestações, sabe, assim, meninice. Às vezes as pessoas estão no adultério, assim, um fruto que sai da boca, os ensinamentos, é a mentira. Você vê que a palavra Apocalipse fala que os mentirosos, aqueles que amam a mentira, quando ele fala assim, aqueles que amam a mentira, ele não está falando aquele que fica mentindo não, isso é mas aqueles que distorcem o Evangelho, mente, não pregam o verdadeiro Evangelho, isso é mentira. Você vê que ele fala para os judeus, vocês são filho do diabo, que é o pai da mentira, que ele distorce o Evangelho. Você entendeu? Então assim, vai se alimentando, vai meditando na palavra, que os irmãos vão entender o que eu quero passar. Tirando isso, se você não tiver uma vida de leitura e não ouvir as pregações, assim, você está se pastoreando. Deus não é o seu pastor. Amém, meus irmãos? Então guarda essas palavras, podem ficar de pé e vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus, meus irmãos.